Betinho, meu filho. Papai, este é seu estúdio e nada lhe faltará. Mas a sua voz não parece com a minha voz, meu filhinho. Mas um dia ficará. Aguarde. O Brasil perde nesse início de outubro de 2024 uma de suas vozes mais icônicas e importantes. O jornalista Cid Moreira morreu aos 97 anos após complicações de uma pneumonia. Ele foi uma figura imensamente conhecida e amada pelo público, marcando gerações através de sua carreira no rádio e na televisão, especialmente como apresentador do Jornal Nacional e do Fantástico. Mas hoje eu vou compartilhar com você algo que poucas pessoas sabiam sobre a vida deste homem, um detalhe que vai muito além das câmeras e dos estúdios. Cid Moreira causou um grande impacto no mundo espiritual. Sim, meus irmãos, Cid Moreira teve a sua vida transformada por Jesus e suas últimas décadas de vida foram dedicadas a algo que ele considerava o verdadeiro chamado. E desde então, muitos milagres começaram a acontecer. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo, que é uma homenagem a esse grande homem de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples e fácil, então venha caminhar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá. Cid Moreira começou a sua carreira no rádio na década de 1940, onde logo se destacou por sua voz única e imponente. O seu talento rapidamente o levou para a televisão, onde ele se tornou uma figura central do telejornalismo brasileiro. E no ano de 1969, ele foi escolhido para ser o primeiro apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, que até hoje é o principal telejornal do país. E durante mais de 25 anos, Cid apresentou o programa, sendo o rosto e a voz que os brasileiros associavam com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. E além do Jornal Nacional, Cid Moreira também marcou a sua presença no Fantástico. Durante as suas décadas de atuação, ele participou de diversas coberturas importantes e narrou quadros que ficaram para sempre na memória dos brasileiros, como o famoso Mr. M, o mágico mascarado que revelava os segredos por trás dos truques de mágica. E eu me lembro, irmãos, de ficar esperando o Mr. M todo domingo à noite, de tão bom que era. Mas a carreira de Cid não foi apenas sobre apresentar quadros interessantes ou levar notícias importantes ao povo brasileiro em um tempo em que não existia internet e tudo que nós sabíamos vinha através da televisão. Ele também foi um instrumento de Deus para levar a sua palavra a milhões de pessoas. Nos anos 1990, Cid Moreira começou um projeto que mudaria sua vida para sempre e tocaria profundamente a vida de muitos brasileiros: a gravação dos Salmos da Bíblia. Ele começou a gravar os salmos em CDs que eram vendidos nas bancas de revistas. E eu me lembro que todo domingo vinha um CD com alguns salmos gravados pelo Cid no jornal Folha de São Paulo, e esse trabalho permitiu que milhares de pessoas tivessem acesso à palavra de uma forma acessível e inspiradora. A voz marcante de Cid Moreira, que sempre teve muita credibilidade no jornalismo, agora passou a ser um instrumento para transmitir a fé. E milhares de pessoas começaram a ouvir os salmos e para muitos essas gravações trouxeram consolo e cura espiritual. Testemunhos emocionantes começaram a surgir em diversos cantos do país, como o exemplo de uma mãe de um amigo meu que, após perder um bebê e entrar em depressão profunda, encontrou força para continuar vivendo ao ouvir os CDs gravados pelo Cid Moreira. E não foi somente a vida das pessoas que tinham acesso aos salmos gravados pelo Cid que foi transformada pelos salmos. Não. O próprio jornalista afirmou que teve um encontro com Deus durante a realização desse projeto. Durante as gravações, ele começou a sentir que algo a mais estava acontecendo. E o seu relacionamento com Deus se intensificou bastante e ele passou por uma transformação espiritual profunda. Aos 72 anos, Cid Moreira, que já tinha conquistado tudo o que muitos poderiam desejar, como o sucesso, a fama e o reconhecimento, revelou que sentia um vazio profundo em sua vida. Ele contou em diversas entrevistas como se sentia só, mesmo com todo o conforto e prestígio que havia alcançado. E em uma noite de outubro, ele teve um encontro marcante com Deus. Chorando em seu escritório, Cid orou pedindo ao Senhor um propósito, algo que desse sentido à sua vida. E a resposta de Deus àquele clamor sincero veio rapidamente. Poucos dias depois, Cid Moreira foi convidado para gravar a Bíblia inteira, um projeto que ele abraçou com todo o seu coração.
Ele gravou cada livro com uma dedicação impressionante, passando horas e horas em estúdio, repetindo trechos para que o tom e a entonação capturassem o poder das Escrituras. Ele mergulhou no estudo das passagens, buscando entender a profundidade de cada mensagem para transmiti-la de uma forma verdadeira e envolvente. E foram meses de gravação em um projeto que o levou a gravar todos os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Cid Moreira se empenhou pessoalmente para garantir que cada palavra fosse pronunciada corretamente e com a emoção adequada para que o ouvinte pudesse sentir o peso e a beleza da mensagem bíblica. Ele acreditava que a sua voz poderia atingir aqueles que talvez nunca tivessem lido a Bíblia ou que preferiam ouvir as Escrituras em vez de lê-las. E após o lançamento da Bíblia em áudio, o sucesso foi tão grande que Cid começou a dar palestras, ele começou a ir a igrejas e eventos cristãos para trazer a sua voz a mensagens da Bíblia. E nessas ocasiões, ele não falava apenas sobre a sua carreira, mas sobre como a sua fé cresceu ao longo dos anos e sobre a paz que ele encontrou ao se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Ele contava sobre como a narração da Bíblia não foi apenas um projeto, mas uma experiência marcante. E aquilo também foi uma resposta de Deus para a sua oração. E muitos que assistiam às suas palestras saíam impactados com a simplicidade e a profundidade com que Cid falava sobre a importância de se ter uma vida espiritual. E em uma de suas entrevistas, Cid relatou que sentia um grande privilégio em poder usar a sua voz para algo que considerava eterno. Ele dizia que após anos dedicados ao jornalismo, ele sentia que o trabalho com a Bíblia era o auge da sua carreira. Para Cid, essa não foi apenas uma tarefa profissional, foi uma missão espiritual. E nesse período, ele entregou a sua vida a Cristo e chegou a se batizar no Rio Jordão. Essa experiência também o transformou profundamente. E ele não tinha vergonha nem tinha medo de falar às pessoas que o amor de Cristo é tudo o que elas precisam. Ele nunca mais deixou de orar e manteve uma rotina diária com o Pai. Mas irmãos, é muito importante dizer que Cid Moreira era um ser humano como qualquer um de nós. Ele passou por momentos difíceis na sua vida e até polêmicas. Nos últimos anos, surgiram problemas públicos com seus filhos adotivos que acusaram o pai de abandono e má administração financeira. Esse drama familiar chocou muitos porque Cid sempre foi visto como uma figura reservada e tranquila, bem diferente da maioria das celebridades. Mas ele sempre demonstrou sabedoria e calma para lidar com essas situações e sempre usava suas lutas para trazer reflexões sobre a vida, a morte e a importância do perdão e do amor. E além de questões familiares, a saúde de Cid Moreira também foi um desafio. Ao longo dos anos, ele sofreu com problemas típicos da idade avançada, mas manteve uma postura ativa até os seus últimos dias. Mesmo aos 90 anos, Cid continuava gravando e se dedicando a projetos, mantendo uma rotina saudável e ativa. E isso surpreendia muitos que acompanhavam sua trajetória, mostrando que apesar dos desafios, ele continuava firme e comprometido com seu propósito de levar as boas novas de Cristo em todos os momentos. As gravações de Cid Moreira da Bíblia se tornaram um marco na divulgação da Palavra de Deus no Brasil. E hoje, as suas narrações ainda estão disponíveis em diversas plataformas digitais, como YouTube e Spotify, onde continuam a ser ouvidas por milhares de pessoas. A sua voz, que por tantos anos transmitiu as notícias do dia a dia, agora leva uma mensagem eterna de esperança e salvação. Irmãos, a história de Cid nos ensina que nunca é tarde para encontrar um novo propósito em Deus. Mesmo após uma carreira de tanto sucesso, ele encontrou a sua verdadeira missão ao se dedicar à divulgação da palavra. E a sua trajetória de fé e transformação nos lembra uma passagem da Bíblia em Romanos 10,15, que diz como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Cid Moreira foi um desses mensageiros, alguém que usou seu talento para algo muito maior do que qualquer reconhecimento terreno. E ao olharmos para a vida de Cid Moreira, vemos mais do que um jornalista renomado. Vemos um homem que, mesmo tendo alcançado tudo que o mundo oferece, percebeu que a sua alma estava sedenta por algo maior. E quando ele encontrou a Deus, ele se dedicou completamente a levar essa mensagem de fé e esperança para as outras pessoas. Cid cumpriu a sua missão aqui na Terra e hoje nós podemos dizer com certeza que ele está nos braços do Pai. A sua vida é um testemunho do que Deus pode fazer na vida de qualquer um, independente da idade ou profissão, para realizar coisas extraordinárias.
Então, fica aqui o meu sentimento a todos os seus familiares e eu espero que nós possamos aprender com o seu exemplo e também buscar em tudo que nós fazemos um propósito maior. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostava também do Cid Moreira, compartilhe com o máximo de pessoas esse vídeo para que elas se inspirem na fé deste homem. Que Deus te abençoe poderosamente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.